O ex-governador Pedro Taques teve as contas aprovadas ontem no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, embora tenham sido encontradas 26 irregularidades consideradas graves e gravíssimas, e mais 40 recomendações ao atual governo para que sejam feitos ajustes. Esse é o velho dilema. Ainda hoje pela manhã, tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto com o jornalista Lúcio Sozzi, meu colega de bancada na TV Vila Real. E na oportunidade sustentei que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso julga as contas de governo. E nas contas de governo, apesar de encontrar irregularidades em diversas áreas, não pode condenar o governador, a não ser que fique comprovado que não usou os 25% da receita para a educação, que não usou os 12% da receita para a saúde e se estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Taques estourou o limite da lei de responsabilidade fiscal, mas estourou o limite com uma concessão feita pelo próprio Tribunal de Contas, que agora já voltou atrás, alertado pelo Tribunal de Contas da União e pela Secretaria do Tesouro Nacional. E com isso, as suas contas puderam ser aprovadas. Agora, o fato histórico de ontem foi que é a primeira vez que um ex-governador vai ao Tribunal de Contas para ele próprio fazer a sua defesa. Evidente, Pedro Taques é advogado, tem um escritório de advocacia, conhece como ninguém os fatos que aconteceram durante seu governo. Ele foi lá e confessou, inclusive, várias coisas importantes. Uma das quais, de que errou muito. E a outra, embora não tenha sido dita com a característica de confissão, ele disse que muitos dos erros cometidos foram em função das leis de carreiras aprovadas na época do governo Silval Barbosa e que ele não tinha como desfazer. Tinha sim. Tinha sim, aliás, ele tinha a obrigação de não cumprir a irregularidade aprovada pelo governo Silval Barbosa. Como o Mauro Mendes está fazendo agora. Não tem dinheiro para pagar, eu só vou pagar depois que estiver tudo adequado dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas o Tribunal de Contas acabou aprovando as contas do governador. Mas o Tribunal de Contas, ele dá um parecer aprovando as contas com irregularidades. Essas 26 irregularidades graves agora serão julgadas. E aí o julgamento é mais político na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A Assembleia poderá considerar que, apesar das irregularidades, o Tribunal de Contas agiu correto, tecnicamente, e agiu. Não cabe ao tribunal, eu repito, reprovar as contas do governador, a não ser naqueles casos em que relatei aqui. E esses casos, evidente, não devem estar no relatório do conselheiro Isaías, que foi o relator das contas. Então, caberá agora à Assembleia Legislativa aprovar ou não o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. As contas aprovadas com irregularidades são um alívio para o governador, o ex-governador Pedro Taques, em meio a tantos problemas que estão vindo à tona do seu governo com diversas irregularidades, inclusive muitas delas versando sobre corrupção. Ele que também assumiu o Estado com essa áurea de que seria um combatente da corrupção, mas que não conseguiu contê-la dentro do próprio governo. A estreia de Pedro Taques na tribuna como advogado foi uma estreia, portanto, positiva, porque o Tribunal de Contas também poderia agir politicamente, mas seria uma ação política. Tecnicamente, o Tribunal de Contas fez absolutamente correto em aprovar as contas e relatar as irregularidades. Esse é o parecer técnico correto do Tribunal de Contas.
embora isso possa parecer um escândalo para a população. Mas é que é de difícil entendimento isso, o entendimento hermético, fechado, etc. e tal, mas é a forma que tem o Tribunal de Contas de atuar e são os limites que são impostos aos conselheiros para atuarem. E como nós já passamos a fase de trabalhar com a demagogia, é evidente que a gente sabe que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso agiu com absoluta correção ao aprovar as contas, mesmo relatando 26 irregularidades graves no governo do senhor Pedro Taques. E não posso deixar de cumprimentar o ex-governador Pedro Taques pela bela estreia como advogado. Os advogados do Tribunal de Contas ficaram admirados com a competência da tribuna do advogado Pedro Taques, o que não é surpresa para ninguém, já que ele sempre foi um grande professor de direito e agora tomara que tenha êxito no seu escritório de advocacia. É isso.